Audiobook Patrimônio. Defenda o seu e o de sua família, do advogado e empresário Leandro Luzoni. Capítulo 2. Qual é o seu patrimônio? A palavra patrimônio tem origem na expressão latina patrimonium, que originariamente designava os bens da família ou os bens herdados dos pais. Primitivamente, o patrimônio também já foi denominado de reis pelos romanos, compreendendo o conjunto de bens da família, regido pelo chefe da família. Na história, a criação de conceito de patrimônio aliviou a situação do devedor, porque substituiu a submissão pessoal do devedor pela responsabilização direta de seus bens. Antes da existência do conceito de patrimônio, era o próprio devedor quem respondia pelas dívidas contraídas e não pagas, por meio de medidas violentas, como sua morte ou escravização. Felizmente, com o tempo, o patrimônio do devedor tornou-se instrumento de garantia de dívidas. No sentido jurídico, hoje, entende-se por patrimônio o conjunto de bens, direitos e obrigações, apreciáveis economicamente, pertencente a uma pessoa, física ou jurídica, que se compõem em uma universalidade. Esse é o conceito clássico do termo, utilizado como objeto de estudo de juristas. Mas, ao observar tal conceito, talvez ele não fique claro para você, leitor. Então, vamos definir patrimônio de uma forma mais simples. Entenda como seu patrimônio tudo aquilo que pertence a você, como seus bens e direitos, e tudo aquilo que você deve, que correspondem às suas obrigações. Para facilitar sua compreensão, podemos separar o patrimônio em três conceitos relacionados. Bens, tudo aquilo que possui valor econômico e que pode ser convertido em dinheiro, tais como equipamentos, móveis e imóveis. Direitos, todos os recursos e créditos que estão sob posse de terceiros, como valores a receber por vendas ou serviços prestados. Obrigações, envolve tudo aquilo que precisa ser pago, tais como dívidas de empréstimos, contas de consumo, despesas cotidianas, etc. Veja, portanto, como o conceito é abrangente, pois se estende desde os bens móveis e imóveis até as contas a pagar e a receber. Quem se pergunta o que é patrimônio pode incluir em sua resposta desde seu carro até as suas contas de consumo, que também integram seu patrimônio. Neste livro você ainda verá outros exemplos de ativos, direitos e obrigações que compõem o seu patrimônio, seja como empresa ou como indivíduo. Antes, porém, é necessário diferenciarmos o que é patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa física, conforme será demonstrado no capítulo seguinte. Capítulo 3. Patrimônio pessoal e empresarial. A diferença entre o patrimônio pessoal e o empresarial é que, enquanto o primeiro se refere ao patrimônio da pessoa física, o segundo se refere ao patrimônio da pessoa jurídica em abstrato. A pessoa jurídica é uma entidade que reúne pessoas e um patrimônio com uma finalidade, que pode ser prestar um serviço, produzir bens ou vender produtos. Existem vários tipos de pessoas jurídicas, tais como empresas, associações, fundações, partidos políticos, igrejas, administrações públicas e outras. Ainda que seja formada por um ou mais indivíduos, que são responsáveis por sua administração, a pessoa jurídica tem um patrimônio próprio e uma personalidade jurídica independente e separada em relação a cada um de seus membros. Isso porque o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com os das pessoas físicas que as compõem. Todos os países civilizados possuem legislações que limitam a responsabilidade dos empreendedores pelo risco do negócio. Essa limitação de responsabilidade é um meio eficaz para estimular aqueles que possuem o capital a gerar novos negócios e realizar investimentos em novos empreendimentos sem precisar comprometer todo o seu patrimônio. Por meio do princípio da autonomia patrimonial, a separação patrimonial decorre da própria natureza da personalidade jurídica, em virtude da lei. Porém, devido à proteção patrimonial que possui, a pessoa jurídica, em muitos casos, utilizasse dessa característica para burlar a lei, desviando de seus princípios e fins, configurando a prática de fraudes e abusos. Por este motivo, no intuito de coibir possíveis abusos e desvios que poderão ser cometidos pelas pessoas jurídicas em razão da autonomia e da proteção patrimonial, pode ocorrer na Justiça a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. Com base nessa teoria, em caso de comprovação de fraude ou abusos, é possível atingir os bens pessoais dos sócios ou dos membros da entidade. Em teoria, com base na lei,
Tudo aquilo que se refere a atos e fatos relacionados ao patrimônio empresarial são exclusivos da pessoa jurídica, não atingindo seu proprietário ou sócios. No entanto, em caso de comprovação da intenção de fraude, o patrimônio pessoal do proprietário ou sócios pode responder. Por isso é importante ficar atento com a separação patrimonial dos ativos da empresa e de seu proprietário ou sócios, pois o mais simples desvio, sobretudo após a existência de dívidas, pode indicar fraude. Achar que, pelo fato de a lei estabelecer a separação do patrimônio pessoal e o empresarial, é possível fugir das dívidas da empresa escondendo o patrimônio da empresa em nome da pessoa física é um grande engano. Outro erro comum entre os pequenos e médios empresários é achar que, porque a empresa é deles, eles podem usar a conta bancária da empresa para gastos pessoais, como compras de alimentação, roupas, gasolina, despesas com o carro, entre outros gastos. Eles ignoram que a conta bancária da empresa deve ser utilizada apenas para pagar despesas e ações relacionadas à empresa. Tal atitude pode, inclusive, ser a causa para o endividamento, crise e falência do negócio. O dinheiro do caixa da empresa, oriundo do faturamento, integra o patrimônio da pessoa jurídica. Ele precisa estar vinculado a uma conta exclusiva da pessoa jurídica e não deve ser usado para gastos pessoais, por menores que sejam. Entender a diferença do patrimônio pessoal do empresarial e a gravidade de uma possível confusão entre os bens da pessoa física e da pessoa jurídica é fundamental, não apenas para a organização e o controle financeiro, mas também para impedir que seu patrimônio pessoal seja alcançado por dívidas.